Bom dia, meus irmãos. Vamos lá, vamos dar início à nossa escola dominical. Isso. Voltando aí. Agora sim, começando o ano, né? O carnaval passou, como dizem, começa o ano depois do carnaval. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que já estão aí conosco. Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos continuar aí nossos estudos, agora começando um tema novo, um tema aí para abençoar as nossas vidas. Eu creio que nós, se estudamos, faz muitos anos que estudamos sobre oração. Então, vale a pena aí, muitos anos mesmo, nem foi comigo. Eu mesmo não lembro de a gente ter estudado sobre oração. Então, esse período agora, nosso agora aí, nós vamos começar estudando então sobre o poder da oração. Tá? Muitas vezes muitas pessoas têm dúvidas, nós vamos abordar até algumas delas no início. Muitas pessoas não entendem o porquê, não entendem como acontece. Então, nós vamos estar vendo aí algumas questões relacionadas à oração e ver o quão importante é a oração para a vida do crente, para a vida do cristão. Tá bom? Vamos, então, começar orando. Né? Não tem lógica nós começarmos sem ser orando. Então, oremos. Pai amado, Deus maravilhoso, rogamos a tua bênção nessa manhã para mais um estudo da tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, que o teu Santo Espírito possa ter plena liberdade em nossas vidas para mudar conceitos, mudar opinião e principalmente ensinar o princípio da tua palavra, ó Deus, em nossos corações. Toma nossas vidas em tuas mãos, ó Deus, fala conosco. Obrigado, ó Pai, por cada um que já está aqui nessa manhã, pelos irmãos que estão pela live, que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira especial no dia de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus pela tua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. Te oramos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus irmãos, como está aí o nosso tema, o poder da oração. Vamos pensar aí algumas questões sobre isso. Eu pensei, quando eu comecei esse estudo, já ir direto nessa questão do poder da oração, o poder que a oração tem em nossas vidas. Porém, fazendo aí pesquisas, eu encontrei algum material bem interessante que é sobre dúvidas sobre a oração, que tem pessoas aí que têm dúvidas em relação à oração. Então, primeiramente, vamos ler a palavra do Senhor. Vai, meu filho. Ajuda eu. Vai. Aí, foi. Mateus, vamos ler Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Mateus, capítulo 6, versículo de número 9 a 13. Texto bem conhecido, que muitos utilizam até como repetição. E aí vamos pensar mais à frente essa questão, tá bom? Vou pôr na tela aí para o pessoal de casa, para os irmãos que estão aqui também acompanharem, ok? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Tá? Então aí, o Senhor Jesus deixou essa oração como exemplo
de como deve ser uma oração. Nós não vamos entrar nos detalhes desta oração, tá bom? Mas só para entendermos que a oração ela tem um papel importante, tão quanto Jesus deixou esse exemplo para nós. Como que nós devemos orar? Só aí para nós pegarmos alguma questão aí. O início começa, toda oração precisa ser para a glória de Deus. Então, começar a oração reconhecendo a grandeza de Deus, né? Versículo 9 lá, deixa eu só voltar aqui. Olha aí o que diz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, engrandecendo ao nome do nosso Deus, reconhecendo que toda bênção, toda resposta de oração vem de Deus. É somente Ele quem responde às orações, tá bom? Então, o Senhor Jesus deixou como exemplo para nós a oração, porque esse é o caminho que nós temos, é o contato que nós temos com Deus, é uma das maneiras de falarmos com Deus é através da oração. Então, ela é de suma importância para a vida do cristão. Agora, por que devemos orar? Por que você deve orar? É uma dúvida. Muitas pessoas têm essa dúvida. Olha que interessante. Por que você deve orar? É uma pergunta, e toda pergunta nós esperamos uma? Isso. Então, respostas. Por que você deve orar? Um de cada vez, porque senão a gente não entende. E agora o microfone aqui pega bem, então vai fazer um barulho terrível lá em casa. Então, um de cada vez aí respondendo. Para falar, eu já dei essa resposta, né? Antes, né? Por que nós devemos orar? Para falar com Deus. Manter um relacionamento com o Pai. O que mais? Deus espera da gente. O que mais? Reconhecer quem Deus é. Tá vendo? Olha quanto importante é a oração. De maneira mais intimidade. Olha quão importante é a oração para nós, né? Olha quanta coisa nós formos puxando na mente, nós vamos encontrar mais motivos, mais e mais motivos para orarmos, para falar com o Senhor, tá bom? Então, nós precisamos manter uma vida de oração. Olha essa frase que interessante que eu achei, tá? Basil Pascal, acho que o nome dele é mais ou menos isso, tá bom? Se o homem não foi feito por Deus, porque ele só é feliz em Deus. Olha que interessante. Se o homem não foi feito por Deus, porque ele só é feliz em Deus. Aí ele continua. Se o homem foi feito por Deus, por que se opõe tanto a Deus? Olha aí que interessante essa frase. Se o homem foi feito por Deus e nós fomos criados por Deus, amém ou não? Então nós temos essa certeza. Se o homem foi feito por Deus, por que se opõe tanto a Deus? E é essa segunda pergunta que nós vamos analisar rapidamente nesse início do nosso estudo. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós não precisamos de Deus, aí pensando como criatura, não é agora como filhos de Deus que nós somos, mas como criatura, toda a criação. Pensando como criação, se nós entendemos que nós não precisamos de Deus, nós estamos nos opondo a Deus. Quando eu não falo com Deus, eu não reconheço que esse Deus ele é soberano, é o Deus criador de todas as coisas, é o meu criador, eu me oponho a ele. E quando eu, então, agora como filho de Deus, entendo que eu não preciso orar, porque através da minha capacidade eu vou alcançar os objetivos que eu preciso, eu estou me opondo a Deus, a esse Deus que é capaz de fazer todas as coisas por mim. Então, o crente que não ora, o crente que não busca ter uma vida de oração, ele está se opondo a Deus. Por quê?
Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós conquistamos em nossa vida é proveniente de Deus. A saúde que nós temos hoje vem de Deus. Ah, André, mas e a doença? A doença muitas vezes vem de Deus. No sentido de quê? Nos ensinar que nós precisamos nos voltar a Ele. Mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então Ele permite muitas vezes acontecer para que nós possamos reconhecer. Quantas e quantas pessoas reconhecem a Jesus como seu Salvador no momento de angústia? É triste isso, é ruim, mas acontece isso. Então Deus permite coisas acontecerem em nossas vidas para que nós possamos nos voltar, para romper com essa oposição a Deus. Claro, dando para entender? Qualquer dúvida, não levante a mão. Estou brincando. Pode levantar a mão, pode perguntar e a gente vai tentando responder. Então, quando oramos, estamos deixando o nosso eu de lado, que é a oposição a Deus, para olhar agora as coisas sobre as perspectivas e justamente a perspectiva de Deus. Então, quando eu oro, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus, nós vamos ver até um pouco mais à frente isso, mas adiantando, ele diz, seja feita a tua vontade. Então a oração é reconhecer que Deus é soberano e que a vontade dele é infinitamente melhor do que a nossa. Então a oração tem essa importância para a nossa vida. Mas, pois bem, como eu disse, existem muitas dúvidas sobre oração. E eu separei aqui pelo menos 7 para nós pensarmos, para nós, de início aqui, tentar até responder alguma coisa, para nós entendermos a importância. Então vamos lá. Não precisa copiar isso aí não, tá? Porque são os tópicos que nós vamos ver a seguir. Então não precisa nem copiar agora, conforme nós formos indo nos tópicos, você vai copiando. Então a primeira coisa aí, dúvidas a respeito da oração. Muitas pessoas têm dúvida. Passei aqui, peraí. Muitas pessoas têm dúvidas. Jesus orava constantemente, tá? Outra questão. Por que vou orar se o próprio Jesus já disse que o Pai conhece o que vamos pedir? Olha que interessante. Para que orar se Deus já sabe de todas as coisas e sabe qual é a minha necessidade? A oração é um dos símbolos da humildade diante de Deus. Tem uma posição certa para orar. A oração manifesta exatamente como somos. A oração não é só manifestar nossas vontades, mas receber as verdades de Deus substituindo pelas nossas. Tá? Então, alguns tópicos que nós vamos abordar agora de início para entendermos a importância da oração, para então nós vermos o poder que a oração tem em nossas vidas. Então, aí, tópico 1, dúvidas a respeito da oração. Dúvidas a respeito da oração. Por que eu oraria se Deus sabe todas as coisas? Por que orar se Deus já sabe? Deus é onisciente, amém? Deus já sabe todas as coisas. Então tem pessoas que têm essa dúvida. Por quê? E ao longo do estudo nós vamos respondendo essa questão. Por que orar bastante tempo se com pouco tempo já expliquei tudo para Deus? Tem aquelas pessoas que gostam de orar longe. Mas em 2 frases eu já expliquei tudo que eu precisava para Deus. Porque às vezes eu oro e não sou respondido. Tá? Então são aí pelo menos 3 dúvidas que muitas pessoas têm. Muitas pessoas quebram a cabeça quanto a essas questões. Então, ao longo do estudo, nós vamos estar vendo algumas coisas. Muitas outras poderíamos citar aqui, mas essas 3 aí eu vejo importante. A verdade é que teríamos que tratar cada uma delas individual para sanar todas as dúvidas.
mas vamos tentar aqui ser o mais claro possível para nós entendermos a importância da oração. Para entendermos que é uma necessidade fundamental da nossa vida, e se não aplicar a oração, provavelmente não vai ter a verdadeira paz no interior. Muitas pessoas vivem aí sem paz, muitas pessoas vivem aí com dificuldade nas coisas, tudo é complicado, às vezes falta oração, porque a oração é entregar a Deus. E aí a oração, então, traz isso. Tá? Então, o primeiro tópico, essas dúvidas que nós vamos respondendo ao longo do nosso estudo. Lembrei. Tem alguém que quer o caderninho para anotar, que está sem? Quiser? Quer? Para anotar? Tem aí? Joia. Se quiser ir anotando, a gente vai devagar aqui, tá, gente? Pessoal de casa aí também, se estiver indo muito rápido, é só falar aí que a gente vai indo devagar. Tá? Então, nesse primeiro tópico aí, algumas dúvidas que nós vamos responder ao longo do nosso estudo. Pode passar? Não, tá anotando ali. Vai com calma. Tá acelerado por quê? Vai devagar. A gente fica um tempo fora e agora vem com tudo. Deixa eu anotar ali. Então, muitas pessoas, irmãos, têm dúvida sobre a oração. E porque muitas vezes não se fala sobre isso. Muitas vezes deixa, como eu disse lá no começo, eu não me lembro há quanto tempo nós falamos, nós estudamos sobre a oração. Às vezes nós vemos em pregação, falar sobre a oração, mas estudar sobre a oração é importante nós vermos aí o quão é fundamental na nossa vida. E às vezes nós negligenciamos isso, deixando outras coisas sucumbir essa importância fundamental na nossa vida. Orar, ao levantar, já orar, falar com Deus, pedir a bênção do Senhor para aquele dia, antes de dormir. Então, falar com o Senhor é importante. Pode? Não. Pode? Pode? Não? Tá bom. Espero. Não, fique tranquilo. Oi, desculpe. Um dos elos que a gente tem com Deus. Sim, tem. Isso. Da mesma maneira que eu conversando com a minha esposa, eu adquiro intimidade, é que nem o tempo de namoro, né? Hoje em dia o namoro virou ficar se agarrando. Mas antigamente o namoro era conversar, era se conhecer, não é isso? Então você tinha esse tempo do namoro para se conhecer, então era o diálogo. E isso já era intimidade. Hoje, a mesma coisa, no casamento a mesma coisa. Quanto mais diálogo houver no casamento, mais intimidade vai ter. A mesma coisa é a nossa vida com Deus. A oração, por mais que possa parecer só um falando, a resposta de Deus às vezes não vem com palavras, mas vem com ações. A paz que nós vimos agora no nosso coração, vem com situações do nosso dia que nos faz lembrar, isso aqui é coisa de Deus. Livramentos no trânsito, para quem está todo dia no trânsito. Então, a resposta às vezes vem de uma maneira diferente, nem sempre com palavras. O grande questão é que muitas vezes a gente é imediatista. A gente fala e quer uma resposta na hora. Então eu falei, Senhor, eu estou com um problema assim, assim, assado, o que eu vou fazer? Aí já olha no celular para ver se a conta zerou, né? Que nem tem um povo aí, a dívida foi embora. Não, não é assim. Vai trabalhar, que aí Deus vai respondendo ao longo do dia, ao longo dos dias.
né? Então, é intimidade. Quanto mais eu falar com Deus, mais eu vou vou compreender a maneira de Deus agir. É claro que nunca numa totalidade, mas eu vou saber que eu falando com Deus, ele vai me responder. Porque é a resposta de Deus. É a resposta de Deus. Nos dá ânimo. Eu estou triste, estou abatido, estou cansado, estou estressado com o trabalho, não tenho vontade nenhuma de trabalhar. Quem nunca passou por isso? Aquele trabalho estressante, puxa, acorda de manhã, não quero ir. Mas aí eu vou falar com Deus. E você, às vezes, na hora, Deus não muda os seus sentimentos, você continua do mesmo. Mas aí você chega no trabalho, coisas acontecem que te dão um ânimo novo. Te dá, ou até vem a demissão. Mas, poxa, André, demissão? Sim. Deus está vendo que aquilo não está bom para você. Então, ele vai te tirar daquele lugar para te colocar em outro lugar melhor. Então, a resposta de Deus pode ser, e nós temos a intimidade, o tempo de oração vai fazer com que nós consigamos enxergar essas coisas. Entendeu? Vamos lá? Pode ir, agora pode ir, que dá tempo tranquilo, né? Jesus orava constantemente. Então, já uma resposta. Por que nós devemos orar? Porque Jesus orava constantemente. Tá? É interessante porque o Filho de Deus, apesar da sua posição que ocupava, em seu estado homem, demonstrou um grande exemplo orando em todo o momento. Tem faltando uma vírgula ali, né? Vi agora, percebi agora. Faltando uma vírgula. Tá? Ignore. O computador que errou, gente. Então, irmãos, por que nós precisamos orar? Jesus deixou o exemplo. Ele orava constantemente. Ele precisava orar? Não, ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus quando encarnou como um homem. Ele continuou sendo Deus. Ele abriu mão de utilizar a sua divindade. Quando a Bíblia fala que ele não teve por usurpação deixar de lado. Então ele falou, não, deixa aqui de lado, mas eu vou lá estar com eles como um homem. Mas ele em nenhum momento deixou de ser Deus. E ele mostrou que a sua obediência, a sua reverência ao Pai. Como? Orando. Por quê? Porque é de Deus que vem a resposta. É de Deus que vem o milagre. Jesus é o intercessor por nós. Então, quando nós precisamos de alguma coisa, quando nós precisamos falar, Jesus está lá como a Bíblia fala que ele é o advogado. Aí você vai orar, miserável pecador que nós somos, vamos orar pedindo uma bênção para Deus, uma necessidade especial que nós temos. Deus vai olhar e falar assim, você não merece, olha a podridão que existe no seu coração. Você não merece. Aí Jesus falou, opa, peraí, pai, desculpa aí intrometer nessa conversa aí, mas ele já está justificado pelo meu sangue, então pode. Aí Deus fala, oh, puxa vida, é verdade. Então, recebe a bênção. Você entendeu? É dessa maneira que as coisas funcionam. Tá? Então, Jesus mostrou isso, que Deus é o Deus de todas as bênçãos, é o Deus que age, é o Deus que faz as coisas acontecerem. Então, ele orava a Deus para nos ensinar e para também acontecer os milagres no seu ministério. Então, vamos ver aí alguns exemplos da oração de Jesus. E aí eu peço a ajuda dos irmãos, cada um lendo um versículo, tá? Pode passar? Estão anotando? Pode ir anotar. Então fica aí. Se Jesus orava, por que eu, miserável pecador, não vou orar? Não é? Então já fica aí uma questão. Para que eu vou orar? Mas Jesus demonstrou que nós precisamos orar. Ele orava ao Pai. Quem somos nós para não orarmos? Tá bom? Então, vamos ler aí alguns versículos. Deixa só a irmã terminar ali. Os irmãos de casa aí estão compreendendo?
Tá tudo tranquilo? Só qualquer dúvida, irmãos, pode levantar a mão. Não fique preocupado se a sua dúvida parece ser boba. A gente está aqui para aprender. Amém? Não? Então, se você tem dúvida, da mesma maneira que eu respondi muitas dúvidas que eu tinha quando estava preparando o estudo, então é importante, né, nós tirarmos aí as dúvidas. Deixa eu só terminar ali e a gente já dá continuidade. Bateu frio aí, Gustavo? Eu tô suando aqui. Oi? Bora. Isso, tá, deu para enxergar aí. Tá bom? Então vamos lá. Jesus, só lá, o computador errou lá no batismo, ficou pequenininho. Tá? Jesus no seu batismo, Lucas 3:21. Alguém já abre aí a Bíblia para nós lermos. Antes de escolher os 12 apóstolos, Lucas 6, do 12 ao 16. No Monte da Transfiguração, Lucas 9, 28 e 29. Na ressurreição de Lázaro, Lucas 11, 41 e 42. E na última ceia, Mateus 26, 26 e 27. Então, cada um aí, abra sua Bíblia. Quem já encontrou Lucas 3, 21, pode ler. Eu vou colocando, depois eu volto, tá? Vou colocar aqui só para a gente, o pessoal de casa acompanhar conosco também.